Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, suas coisas lindas. Então, como a gente está num momento atípico aí, bem complicado, né? Vamos passar esse tempinho aí aproveitando e estudando um pouco. Vamos estudar um pouco de química. Pega aí o livro 1, frente A, aula 4, página 23. Porque vocês já sabem, né, meus queridos? Passar, vocês com certeza vão passar aí no vestibular, mas tem que estudar, né? E para isso, vamos lá, distribuição eletrônica, certo? Então, para a distribuição eletrônica aí, a gente já viu em alguns cientistas aí que falaram sobre a eletrosfera de um átomo, ou seja, teve Bohr, Schrödinger, Sommerfeld, Heisenberg, de Broglie. Então, todos esses cientistas aí contribuíram com alguma coisa referente à eletrosfera, tudo bem? Rydberg também foi um outro cientista muito importante aí. Para isso, então, vamos ver aí como que é feita essa distribuição eletrônica, ou seja, como é que é feita a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo. Perfeito? Então, acompanha aí, meus queridos. Vamos lá, então, gente. Como é que é feita então a distribuição dos elétrons ao redor de um núcleo atômico? Ok? Como é que é feito isso? Então, teve a contribuição de todos aqueles cientistas que o professor falou aí no slide anterior, ok? E agora a gente vai estar trabalhando com outro cientista que é Linus Pauling. O que ele fez? Ele fez todos os cálculos matemáticos que aqueles cientistas utilizaram para descrever cada teoria que eles afirmaram, ok? E ele descobriu um meio de colocar isso daí de uma maneira mais tranquila, para a gente não utilizar aí cálculos matemáticos para dizer aí como é que os elétrons estariam ao redor de um núcleo atômico. Perfeito? Ou seja, ele só facilitou a nossa vida, gente. Como que ele fez isso, professor? A gente sabe que para os átomos atuais que a gente tem aí, né, dos elementos que a gente possui no nosso planeta e que são possíveis, são 7 camadas, ou seja, 7 níveis energéticos, tá? Que pode ser representado aí por K, L, M, N, O, P e Q. E também temos que a outra representação energética por números, não é? Ou seja, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfeito? Agora, dentro desses níveis de energia, a gente tem o quê? Subníveis de energia. Sapo pula dando facada. Ou seja, no máximo que a gente tem, então, são 4, tá? São 4 subníveis de energia. O que seriam esses subníveis de energia, professor? Eu não consigo compreender. Tenho níveis e daí depois subníveis? Exato. Ou seja, imagina o seguinte, eu tenho aí um prédio com 7 lances de escadas, tá? Eu tenho 7 níveis, 7 lances de escadas, tá? Agora, dentro desses níveis, dentro desses lances de escadas, a gente tem o quê? Os degraus, tá? Então, cada degrau refere-se, então, a um subnível energético, perfeito? É dessa forma que a gente tem aí uma analogia para poder explicar o que são níveis e subníveis de energia. Então, vamos aprender como é que é feita essa distribuição aí, que é bem tranquila, tá? Vamos lá. Primeiro caso é o quê? Camada 1, 1s2. Espera aí, professor, para. Eu não consigo compreender o que significa esse 1s2. Então, para a gente compreender um pouquinho melhor, a gente vai dividir o que é cada parte aí desse 1s2, dessa simbologia. Então, temos aí o primeiro, o 1, que refere-se à nossa camada eletrônica. Depois, o S, que é referente ao quê? Ao nosso subnível energético. E aí a gente tem quem? O 2 aqui, que parece um expoente, na verdade é o quê? A quantidade de elétrons que tem possível aí para esse subnível de energia. Fechou? Então, para o subnível S, a gente tem no máximo 2 elétrons, tá? E para a camada 1, a gente só tem esse subnível de energia. Fechou? Então, só 2 elétrons são possíveis aí na primeira camada. Camada 2, a gente já tem um outro subnível de energia, o P, ok? Percebam que a gente tinha 2 elétrons no primeiro subnível e 6 elétrons agora no subnível P. O que significa isso? Significa que para cada subnível de energia, a gente vai aumentando 4
elétrons, ok? Ou seja, 2 mais 4 fechou 6. Quando a gente vai para a camada 3, a gente aumenta mais um subnível de energia. Então, antes era o quê? 3s2, 3p6, agora vai para 3d10, aumentando mais um subnível aí. E percebo que vai aumentando em 4 também, naturalmente, ok? Agora, vai para o próximo nível, a gente tem o quê? O subnível F, então 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, aumentando mais 4 elétrons, aí a diferença entre um subnível ao outro. Quando a gente vai para o nível 5, também vai ter o subnível F. Quando a gente vai para o nível 6, vai reduzindo os subníveis de energia, ok? Então, ó, agora já diminuiu, não tem o F, só até o D. E quando é o 7, vai só até o P. Então, isso daí, essa distribuição aí, é para os elementos que a gente tem na atualidade, gente. O que tem no nosso planeta são esses níveis, esses subníveis aí, ok? Pode haver mais, professor? Pode. Em outro planeta, em outras condições, pode haver mais. Ou até mesmo no nosso planeta, desde que a gente consiga criar esses elementos, esses átomos aí, perfeito? Mas até então a gente consegue até o 7p6. Fechou? Agora vamos lá. Como é que é feita então essa distribuição? Ela é feita assim, professor, 1s2, 2s2, sempre seguindo a linha? Não, não é seguindo a linha. O que Pauling colocou? Ele arrumou até isso daí para a gente. Ele deixou ali o quê? A gente tem a ordem de distribuição aí através da diagonal, ok? Como é que é feita essa diagonal, professor? É assim, ó. Tenho lá o 1s2, seguindo na diagonal vem quem o próximo? Pontinha na bundinha, ou seja, pontinha dessa seta na bundinha dessa outra seta, pontinha na bundinha. Continuando, agora vai lá, 2s2 para 2p6, ok? Então vamos lá, 2s2, 2p6, pontinha na bundinha. Saiu lá, 3s2, agora vai para quem? 3p6, pontinha na bundinha, 4s2, pontinha na bundinha de novo, vai lá 3d10, 4p6, 5s2, pontinha na bundinha, 4d10, 5p6, 6s2, pontinha na bundinha, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, pontinha na bundinha, 5f14, 6d10, 7p6. Fechou, gente? Então tá aí essa distribuição sempre na diagonal. Professor, ainda não compreendi. Então vamos lá para o exemplo, meus queridos. Primeiro, o oxigênio. Lembre-se, o oxigênio tem lá número de massa 16, número atômico 18. Se eu tenho um número atômico 18, professor, então a gente diz o quê? Ele tem carga? Não tem carga, então o número de prótons é igual ao número atômico, fechou? Z igual a P. Se ele não tem carga, a gente diz que essa quantidade também é reflexo da quantidade de elétrons. Então, prótons é igual ao número atômico, se não tem carga é igual ao número de elétrons, fechou? Então, essa quantidade aqui, ou seja, 8, é a quantidade que eu tenho que distribuir de elétrons através do átomo de oxigênio, tá bom? Como que vai ser feito isso, então? Vamos lá. Primeiro começamos pela ordem da diagonal, o 1s2. Depois do 1s2, pontinha na bundinha, vai lá 2s2. Foram quantos elétrons? Lembrando, os elétrons sempre é quem? Esse númerozinho pequeno aqui como expoente. Então, tenho 2 mais 2, 4 elétrons. Para chegar a 8, faltam 4. Quem é o próximo? Pontinha na bundinha, 2p6. Mas eu preciso de 6? Não, eu preciso de 4 apenas. Então, colocamos lá, ó, 2p4. Fechou então a distribuição para o oxigênio. Só isso, só isso. Não tem mais nada. Agora, tem que retirar esses dados. O que a gente tem de dados importantes aqui nessa distribuição? Temos lá, ó, a camada de valência e o subnível mais energético. Ou seja, o que é a camada de valência? É a última camada do átomo. Temos lá a camada 1, lembre-se sempre que o número grande é o que representa a camada, então a camada 1. E temos lá a camada 2, fechou? E temos aí também o subnível mais energético. Quem é o subnível mais energético? O subnível mais energético é aquele último distribuído, tá? Então, nesse caso, seria o subnível P da camada 2, ou seja, 2P, e que tem aí uma totalidade de 4 elétrons dentro dele. Fechou? Não entendeu? Vamos para um outro exemplo aí. Mas antes disso, lembrando, isso daqui é uma ordem
energética, tá bom? Também podemos tirar aqui a ordem geométrica. O que é a ordem geométrica? Tá? Ela segue certinho a ordem das camadas eletrônicas, perfeito? Continuando. O que a gente tem lá agora? Olha aí, temos o átomo de escândio. Tem número de massa 45, número atômico 21. Não tem carga, então é um átomo neutro. Tenho lá 21 elétrons para distribuir. Começando lá com 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui, então, foram 10 elétrons distribuídos. Olha lá, 2 mais 2, 4, com 6, 10. Próximo, quem é? 3s2, fechou? 12. No próximo, 3p6. Pronto, já tenho 18 elétrons distribuídos. 4s2, fechou o quê? 20. Para o próximo, a gente tem quem? 3d1. Aí, agora fechou exatamente 21 elétrons. Perfeito? Vamos tirar os dados importantes. Camada de valência e subnível mais energético. Quem é a camada de valência? Então, temos lá a camada 1, camada 2, camada 3 e a camada 4. Qual é a maior camada? Camada 4. Então, ela vai ser a nossa camada de valência. Enquanto isso, quem é o nosso subnível mais energético? É o último distribuído. Tá aqui, ó, 3D1. Fechou? Difícil, gente? Bem tranquilo, não é isso? Certo? Agora, a ordem energética é essa. A ordem geométrica será o quê? Ó, é diferente a ordem energética para a ordem geométrica. A ordem geométrica segue o quê? A ordem das camadas. A ordem energética segue a nossa distribuição. Agora, a gente pode fazer o quê? Uma simplificação. Como é feita essa simplificação? Utilizando um elemento, tá, da tabela periódica, são quem? Os gases nobres, tá? Então, para a simplificação do oxigênio, seria feita como? Colocando o gás nobre que antecede o oxigênio, tá? Através do número atômico. Qual é o elemento, tá, que é um gás nobre que tenha um número atômico menor que 8? Somente o hélio está aqui, ó. Então a distribuição do hélio é o quê? 1s2. Ao invés de a gente colocar um S2, a gente vai fazer o quê? Colocar entre colchetes hélio. E representar apenas o quê? A camada de valência. Essa daí é a simplificação que a gente tem para a distribuição eletrônica. Mas, professor, isso daí não simplificou nada. Então olha para o escândio. O escândio vai ter uma simplificação legal. Por quê? O átomo que antecede aí... Opa, estava esquecendo aqui, ó, subnível mais energético é o 2p4, certo? Lá do oxigênio. Lá no escândio, o que antecede o escândio é o argônio, tá? Quem tem o número atômico o quê? 18. Então, ao invés de a gente fazer toda essa distribuição que está aqui em vermelho, a gente vai fazer o quê? Colocar entre colchetes argônio 4s2, 3d1. Fechou então aí a nossa distribuição eletrônica. A simplificação está feita. Ok? Alguma dúvida, gente? Com certeza vai ter. Se tiver, a gente tem aí um tempo aí para a gente tirar essas dúvidas, certo? Continuando. Então, a camada de valência sempre vai estar aí na simplificação e também o subnível mais energético. Perfeito? Bom, pessoal, vamos lá para o próximo exemplo. Exemplo aí, então, do enxofre, que tem número de massa 32 e número atômico 16. Confere, produção. Então, tá aí, ó, número atômico 36. Então, se é um átomo neutro, não tem carga, então tem que distribuir 16 elétrons, que é a mesma quantidade de prótons e número atômico. Fechou? Então, ó, fazendo essa distribuição, seguindo, então, o nosso diagrama de Pauling. Temos lá, ó, 2 elétrons na primeira camada, 1s2. Daí depois, pontinha na bundinha, 2s2. Foram 4 elétrons. Faltam ainda 12 elétrons. Novamente, pontinha na bundinha. Vamos lá. Vai lá, 2p6. Depois, 3s2. Fechou então até então 12 elétrons. Para 16, faltam 4. Se faltam 4, lá no 3p6, que está aqui, a gente apenas coloca 4 elétrons, fechou? 4 elétronzinhos aí para o átomo de enxofre. Está feita então a distribuição eletrônica para o enxofre. Agora, quem é a camada de valência? Então temos a camada 1, camada 2 e a camada 3. Então qual é a maior camada? Camada 3. Lembrando, isso daqui é a nossa ordem energética. Então tá lá, ó, camada de valência, tá ali, tá disposta ali, 3s2, 3p4, e também o último subnível distribuído,
Tá aí 3p4, subnível mais energético. A ordem geométrica, seguindo a ordem das camadas, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ordem geométrica. Mas lembre-se que ainda a gente pode fazer o quê? Uma simplificação disso tudo, ok? Olha que na ordem geométrica a gente também pode encontrar ali a camada de valência e o subnível mais energético. Simplificação fica com quem? Com o átomo de neônio. Neônio que tem o número atômico 10. Então, olha lá, ó, 2 do 1s2, do 2s2, fecham 4, mais 6, 10 elétrons distribuídos. Então, essa distribuição aqui, ó, morre toda ela aqui no neônio. Fechou? Com isso, ainda sobra aí a nossa camada de valência, que é o 3s2, 3p4 e também o subnível mais energético, que é o 3p4. Aí. E com isso também podemos fazer a distribuição aqui, ó, pela quantidade de elétrons em cada camada. Camada 1, tendo aqui, ó, 2 elétrons, camada 2, 8, e a camada 3, 6 elétrons aí na sua distribuição. Fechou? Vamos para um próximo exemplo. Exemplo agora do zinco. Está aqui ó, o zinco, certo? Com o seu número atômico 30. Não tem carga, então um átomo neutro, posso distribuir os 30 elétrons aí. Começando lá então, 1s2, 2s2, 2p6, fecham 10 elétrons até aqui. Daí vai lá, próximo, 3s2, 3p6, sempre seguindo a ordem da diagonal. Depois o 3p6, ó, não é o 3d10, é o 4s2. Depois, ó, 4s2 fecha 20 exatos. Então a gente precisa de 30. Então termina exatamente em 3d10, ok? 3d10. Agora, qual é a camada de valência? Temos lá a camada 1, camada 2, camada 3, camada 3 ainda, camada 4 aqui. Ou seja, nossa camada de valência é essa aqui. Fechou? Aqui, ó. Lembrando, isso é uma ordem energética. Então tá aqui, ó, camada de valência. Se essa é uma ordem energética, o nosso subnível mais energético está aqui ó, no 3d10. Ok? Agora, como que seria a ordem geométrica? Seguindo a ordem das camadas. Lembrando, ó, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Olha que é diferente da ordem energética nesse ponto. Ok? Então não é a mesma coisa. E a nossa camada de valência continua sendo a 4s2, a mais distante, e a camada, o subnível mais energético, o último da distribuição de energia. Fechou? Como a gente vai fazer então a simplificação, professor? Nesse caso, tem o átomo de argônio, que tem o número atômico 18, ok? E ele vai pegar aqui ó, toda essa parte do 1s2 até o 3p6, que dá exatamente 18, ok? Substitui tudo isso daí. Vai ficar então lá ainda a camada de valência e o subnível mais energético na simplificação. Podemos também colocar aqui em ordem de quantidade de elétrons por camada. Camada 2, 2 elétrons, camada 1, perdão, 2 elétrons, camada 2, 8, camada 3, 18, camada 4, 2 elétrons. Ok? Alguma dúvida? Logicamente, sempre vai surgir, a gente vai responder no continuar da aula. Ok, meus queridos? Agora, vamos tomar um cuidado, uma atenção maior quando ele se transforma em o quê? Em um íon, tá? Lembrando-se que íon pode ser cátion ou ânion. Lembrando do macete é o quê? Kátia dá, Ana recebe. Ou seja, Kátia dá o quê? Elétrons. Ana recebe o quê? Elétrons, tá? Então fica atento. Como é que funciona isso daí, professor? Aonde que esses elétrons serão retirados, tá? Aonde que esses elétrons serão o quê? Colocados. Então presta bem atenção aí. Como é que funciona isso? Tenho lá o átomo de cálcio, o átomo neutro, tenho lá a distribuição eletrônica dele, que vai até 4s2, fechou? Agora, no caso do cálcio, ele é um metal, ele tem uma facilidade enorme em perder elétrons, ok? Se tornar um cátion, um cara positivo. Se ele perde carga negativa, fica positivo, ok? Temos lá a camada de valência dele, que é o 4s2, perfeito? Por que o professor está ressaltando a camada de valência? Porque é ela que vai ser a parte importante desse processo de perda e ganho de elétrons. Tá? Quando ele se transforma em um cátion, cálcio 2+,
Olha como que vai ficar a distribuição eletrônica dele. O que você vai ter que responder? Quando você vai fazer a questão lá na prova, o que você vai colocar? Faz a distribuição dele normal. Esquece da carga. Ok? Esquece disso aqui por enquanto. Só usa essa quantidade de elétrons. Então, como que vai ser? Distribui 20 elétrons. Tá aí. Agora, olha lá onde que está a camada de valência. A camada de valência é o quê? 4s2. O que acontece? Ele tem carga o quê? 2+. O que isso significa? Que ele perdeu 2 elétrons. Tem a perda de 2 elétrons. Para isso, ele vai perder aonde? Da camada de valência. Por que tem que ser da camada de valência? Professor, é a camada mais externa. É o que está mais fora do átomo. É isso que é mais fácil de retirar desse átomo. Então, ele vai perder esses 2 elétrons. Perfeito? E agora a nossa distribuição eletrônica vai ficar o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Fechou? E agora a nossa nova camada de valência será o quê? 3s2, 3p6. Tá bom? Presta atenção, sempre vai ser preciso aí responder a quantidade de elétrons da camada de valência. Então, tem quantos elétrons na camada de valência? 6 com 2, 8 elétrons nesse caso desse exemplo do cálcio. Vamos ver outro exemplo? O caso do escândio. Nossa, professor, você gosta do escândio. É um elemento muito simpático, né? O escândio. Vamos lá. Ele tem o número de prótons 21, ou seja, não tem carga, tem 21 elétrons. Está aqui a distribuição eletrônica dele. Camada de valência agora é o que? A 4. Lembre-se, tem camada 1, 2, 3 e 4, então é a camada 4. Subnível mais energético 3D1, mas não tem importância para esse caso dos íons. Vamos lá, ó. Se eu transformo ele em um íon cátion 2+, está perdendo 2 elétrons, vai perder esses 2 elétrons da onde? Da camada de valência. Onde que está a camada de valência? 4s2. Tem quantos elétrons? 2. Se ele está perdendo exatamente 2, ignora isso daí. A nossa distribuição eletrônica agora vai ser o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1. Essa daí é a nossa camada de valência. Ok? Essa é a distribuição correta para esse íon aqui. Então, gente, o que o professor vai falar para vocês que é importantíssimo. Cátion. Toma uma atenção maior. Faz ele normalmente com todos os elétrons bonitinho lá, vai fazer a distribuição legal, tá? E daí depois você vai retirar ou colocar elétrons, perfeito? Sempre faz com ele se fosse um átomo neutro. Depois você acrescenta ou retira elétrons, fechou? Continuando, agora nos ânions, como que seria? Ânions é muito mais tranquilo. Olha o exemplo do nitrogênio, que tem 7 aqui, ó. Não tem carga, faz a distribuição normal. 7 elétrons aí, então, que a gente vai estar distribuindo para o nitrogênio. A camada de valência dele é qual? 2s2, 2p3, fechou? Tá aí essa distribuição para um nitrogênio. Agora, imagina o nitrogênio 3-. Como é que seria? Então, a gente vai estar acrescentando elétrons aonde? A gente vai estar acrescentando elétrons na camada de valência. Tem como colocar elétron aqui na camada no subnível 2, no S2 aqui? Não tem. Já está completo. Então a gente pode só acrescentar onde? Aqui, ó, no subnível P. Ó, o professor já fez nhaca. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Vamos lá. Então, o que acontece? Tenho que acrescentar elétrons aqui, ó, no 2p. Antes era 3 com mais 3, agora tem aí a distribuição eletrônica do quê? 1s2, 2s2, 2p6. Fechou aí a distribuição, gente. É isso daí. Acrescentar elétrons, ou seja, negativo, né, que ele recebeu elétrons, acrescenta-se na camada de valência. Fechou? Entendido? Alguma dúvida? Lógico. Vai tirar depois, meus lindinhos. Não se preocupe, o professor vai estar aí à disposição de vocês. Continuando, né, camada de valência agora, será 2s2, 2p6. Vamos para o nosso primeiro exercício, lá ó, na página 24, meus lindinhos. Se localizando, pega lá. Exercício 4, exercício número 1 da aula 4. Temos lá ó, um átomo neutro. Opa, falou de átomo neutro. Então já entendemos que que é? Se grifa lá, átomo neutro, ele tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons de um certo átomo no seu estado fundamental. Ou seja, no fundamental é só para deixar ressaltar que ele é um átomo neutro, tá? Tem eletrosfera constituídas por 11 elétrons, tá? Então, se ele tem 11 elétrons, ele tem que ter a mesma quantidade em prótons, ok? Então, se ele está dizendo que é no estado fundamental e é neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Z igual a P, que é igual a elétrons.
na ordem crescente de energia dentro para fora, tá? Na configuração é 2, 2, 6, 1. Satisfazem essa configuração átomos de... Ou seja, gente, qual é o átomo que tem lá um número atômico com 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, mais 1, 11. Ou seja, o 11 que ele já havia afirmado. Já está aqui a resposta nossa, obviamente, será o sódio. Fechou? Muito simples, tranquilo, tá? Próximo. Vamos lá, gente, questão 7 aí. Uma nova e promissora classe de materiais supercondutores tem como base o composto diboreto de zircônio e vanádio. Lembre-se sempre que composto é importante, então grifa ele, gente. Esse composto é sintetizado a partir de um sal de zircônio também. Falando de elementos, é importante. O número de prótons e de elétrons para o íon zircônio, 4+, do cátion tetravalente, gente. E o número de elétrons na camada de valência do elemento boro, no seu estado fundamental. Ou seja, falou estado fundamental, Z é igual a P, que é igual a elétrons. Ou seja, o número atômico é igual ao número de elétrons. Fechou? Respectivamente. Então, começamos aí com a nossa pergunta. O que ele está deixando claro é o que a gente acabou de grifar aqui, ó, desde o número de prótons até o estado fundamental. O que acontece? Qual é o número de prótons do zircônio? Ele já deu aqui, ó, nos dados, meus queridos. Presta atenção. Ele já deu 40. Então é fácil. A gente já pode ignorar aqui, ó, a afirmação A, a afirmativa B. Essas duas estão erradas, equivocadas. Agora, o que acontece? Como é que a gente vai descobrir agora a quantidade de elétrons no íon zircônio? Então, para saber isso daí, no íon 4+, precisamos fazer a distribuição eletrônica dele. Ok? Primeira coisa é fazer o quê? Ignora a carga. Lembra disso? Vamos lá. Primeira coisa é fazer a distribuição eletrônica aí. Então, considerando que ele tem o quê? Estado fundamental, 40 elétrons. Então, vai ter lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Até o 3d10 dá exatamente 30 elétrons, ok? Agora, faltam quantos? Faltam mais 10 elétrons para distribuição. Fechou? Vai lá, a próxima é quem? 4p6, 5s2, 4d2. Pronto, está aí a distribuição eletrônica. A camada de valência quem é? 5s2. Lembre-se que os elétrons vão sair da onde? Camada de valência primeiro. São quantos elétrons? São 4. Se são 4, ele vai estar perdendo a camada de valência, ok? Perdeu. E agora, professor, os outros 2 elétrons? Oh, minha vida agora não existe mais. O professor não falou de onde vai sair. Calma lá, gente. Não estou falando agora. Está aqui, ó. Sai no 4d2. Ok? Ou seja, são quantos elétrons? Saiu 2 mais 2 elétrons agora do 4d2, tá? Que seria a nova camada de valência. Perdeu. Ficou o quê? Aí, ó, todos esses elétrons aqui da camada de valência. Perfeito? E nisso daí dá um total de quantos? Hein? Se ele tinha 40 menos 4, dá um total de 36. Ok? Então, únicas alternativas que a gente tem com 36 é a letra D e E. Ok? Então, ignora a letra C. Vamos lá. Continuando. Agora, o que ele quer? Elétrons do íon zircônio 4+, está feito, está aqui, resolvido. Perfeito? Agora, o número de elétrons na camada de valência do elemento boro, no estado fundamental. Ok? Então, vamos lá. Boro tem aqui um total de 5 elétrons, tá? Perfeito? Daqui, ó, de acordo com o que ele informou para a gente tem 5 elétrons para o boro no estado fundamental, que é a mesma quantidade de prótons. Fazendo a distribuição, temos lá então 2s2, 2p1. E essa é a nossa camada de valência. Quantos elétrons tem então no total? 2 aqui, mais 1 aqui, totalizando 3. O único que não tem 3 aí na resposta é a letra D, sobrando apenas a letra E como resposta. Perfeito? 3 elétrons bonitinhos aqui. Fechou? Então, é isso daí a questão 7. Última questão aí dessa frente,
Temos lá a questão 16, considere os átomos neutros, tá? Átomos neutros, importante, dos elementos químicos representados abaixo. Tá aqui o oxigênio, então já faz a distribuição eletrônica dele, ó. A gente já sabe que é essa daqui. O argônio, 18, faz a distribuição dele, tá aqui, ó. Fechou? Do cálcio, está aqui a distribuição do cálcio. E do sódio, seria essa a distribuição do sódio. Lembrando que essas são as camadas de valência. Lembre-se sempre, tá? Camada de valência é a última distribuída. Fechou? Os dois elementos químicos, então, ó, os dois elementos químicos que apresentam maior número de elétrons na camada de valência, tá? Então, qual deles que tem maior número de elétrons na camada de valência? Logicamente é o 1 e o 2, oxigênio e argônio. 1 e 2, então a resposta certa é a letra A. Ok, meus lindinhos? Fechou? Essa é a aula aí da frente A para vocês sobre distribuição eletrônica, tá? Qualquer dúvida, só entrar aí na segunda-feira à tarde, a gente vai estar disponível para vocês. Fechou? Um beijão, um abraço, tá? Estuda, gente. Estuda, força e fé que a gente passa por essa e a gente volta aí aquele nosso contato gostoso da aula aí de química. Fechou? Beijão, um abraço a todos.